Vou começar apresentando para vocês, tá? O Lucas vai conversar com a gente hoje. Ele é engenheiro, é CEO da Decorlite, que é uma empresa de soluções construtivas. Lucas, você pode dar uma resumida para a gente sobre a sua empresa e a sua formação? Eu vi que você se formou na Alemanha, na Universidade de Bremen. Você pode falar para contar um pouco para a gente sobre isso? Não, conto sim. Bom, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Leme, né? Minha família é toda daqui. Eu fiz engenharia em Florianópolis e depois fui para a Alemanha. Fiz engenharia de materiais porque realmente, quando eu fiz civil, acho que 1 ano e meio, mas quando eu vi que o pessoal montava e quebrava tudo, eu falei, é muito atrasada essa tecnologia, e eu falei, não quero isso aí não. Mas aí, por ironia do destino, né, minha família tem a indústria nesse segmento, e então tive que abraçar a causa aí e tentar fazer algumas mudanças aí. E é bacana, assim, porque a gente tá desde o começo, a Decorlite é uma empresa que tem 40 anos, tá? E a gente tem visto isso desde o começo, a introdução do sistema no Brasil. Então foi demorou muito, assim, para se pegar, mas agora a gente fala que está dando muita atração, né? Tem grandes grupos já investindo, acreditando, né? Então, quando a gente fala construção a seco, engloba vários requisitos, não é só o material em si, é o ciclo do produto, o projeto, enfim, toda a questão de sustentabilidade. Então, e cada vez mais outras empresas estão agregando aos sistemas, né? Tanto da parte estrutural, o pessoal do aço, o pessoal da madeira, CLT, cada vez mais, né? O pessoal está investindo. E nós, como fornecedores, fazemos as redações, tá? Então, basicamente é isso, que eu vou falar um pouco sobre algumas aplicações, alguns cases que eu acho bem legal. E é mais tirar dúvida de vocês e passar um pouco o que a gente tem visto, porque a gente, na verdade, a gente tem muito contato com construtora no país todo, então a gente vê uma movimentação, né? E gostaria de passar isso para vocês também. Legal, maravilha. Isso, quando você quiser, já pode começar. Tá, eu vou tentar fazer uma breve apresentação de alguns cases aqui para a gente ir conversando e depois eu vou me aprofundando. Não vou tentar entrar muito no detalhe técnico porque não vem ao caso aqui. Mas também já vou aproveitar para mostrar. Eu vou projetar aqui. Eu falando um pouco sobre, né, feiras e cursos para quem quiser conhecer e se inteirar um pouco mais, né? Então vai ter agora a Expo Offsite agora de 1 a 4 de junho, tá? Vai ser lá no AMB, tá? Então essa é uma feira muito legal. Eu acabei não indo no ano passado, porque eu estava com Covid, mas assim foi... eles apresentam todo o conceito como do Brasil ao Cubo, que são os módulos que já vêm prontos de fábrica. Então eu acho que vale a pena... Vocês estão vendo a minha tela? Estamos vendo a página da Expo Offsite. Então é só para mostrar. Então vai ter essa feira, né? Agora aí em São Paulo, para vocês é muito fácil. Então eu sugiro que vocês passem em alguma dessas feiras, porque entra muito em sistema construtivo, tá? Então vai ter Expo Offsite, inclusive a gente vai estar com stand lá, vocês estão convidados. Aí depois, na sequência, vai ter também o Congresso Latino-Americano de Steel Frame e Sistemas Industrializados. Então, cada vez mais, né, vocês se aproximam, façam network da cadeia, desde os fornecedores, enfim, da cadeia de construção. Então, eles mostram vários cases. Esse aqui
Esse aqui, ó, também vai ser 9 e 10 de junho. Então vai ser quase na sequência da outra feira, tá? Então é bem legal. E também a gente vai estar com o stand lá, então vocês vão ser muito bem-vindos, tá? Bom, também tem vários palestrantes, tem o pessoal que eu acho bem completo, porque eles não fazem só o steel frame, eles englobam tudo, tá? Então, falando um pouco da Decorlite, né, e dos sistemas, hoje o que a gente tem visto muito? Cada vez mais estruturas e fechamentos industrializados, né? Eu recentemente estive aí em São Paulo, fui visitar o pessoal que faz CLT, que fez a fábrica lá de chocolate da Dengo, não sei se vocês visitaram. E lá, nem eu que mexo com isso, sabia. Lá é toda a estrutura em CLT e os fechamentos é tudo em wood frame, que é igual o steel frame. Mas o acabamento é tão perfeito assim que você não fala do que são feitas essas paredes, tá vendo? Quando você fala CLT, você quer dizer o quê? Desculpa, porque eu não sou da área de engenharia, não sei. O CLT é o que está acontecendo. Sabe essas estruturas de madeira? Isso não é uma viga de madeira, é uma técnica que eles pegam vários pedaços de madeira, vão colando e faz uma madeira estrutural. Então, isso também é legal, cada vez mais, por causa do novo conceito ESG das indústrias, das empresas, pelo fato de ser derivado da madeira, que ele recolhe esse crédito de carbono, então muitas empresas, principalmente da Europa, já estão utilizando grandes projetos de CLT. Vocês fazem esse tipo de produto? Então, na verdade, o que a gente fornece? A gente fornece os fechamentos. Então, o nosso material é o fechamento. Então, ele casa muito bem com uma estrutura. Então, o que acontece? Quando você faz uma estrutura tipo essa de madeira, são vigas grandes, você tem uns vãos muito grandes. Ou com estrutura metálica, o que acontece? Isso era até uma reclamação da Gerdau. Ele falou, o cara compra uma estrutura metálica, vai super rápido na parte estrutural, aí chega na hora de fazer o fechamento, ele vai fazer em bloco. Aí ele estraga toda a estrutura, suja, atrasa. Então, assim, era um conceito que não era realmente industrializado, tá? Então, o steel frame, o wood frame e os sistemas de painéis, eles acabam com isso que eles levam pronto de fábrica, tá? Então, o que seriam esses painéis? Você pode, tá vendo aqui, ó, você tem uma estrutura e você vai fechando isso com painéis. O painel já vem pronto, ele já vem acabado, rebocado, você praticamente une e pinta e dá o acabamento que você quiser. Então, você pode fazer fechamento de galpões. Isso aqui, ó, é um fechamento daqueles galpões logísticos. É um painel tão leve, que pesa em torno de 60 quilos, cada painel desse aqui, e você pode modular ele do jeito que você quiser. Você pode montar, desmontar, você alugou uma área e depois quer desalocar, por exemplo, você tira todas essas paredes. Então, ela é bem flexível, tá? Esse aqui é o sistema que a gente fala do steel frame. Por exemplo, aqui você tem uma estrutura super rápida. Aí você vem com um fechamento que também é rápido. As placas, você só fixa. É tudo, tanto essa estrutura metálica aqui, tanto a estrutura metálica principal, quanto essa, é tudo parafusado. Então, as placas são chapas parafusadas. Então, você não precisa ficar esperando, por exemplo, 28 dias depois que você concretou uma fachada para dar o acabamento. Você fixou a placa, no outro dia, no mesmo dia, você já pode pintar e dar acabamento. Então, a velocidade é muito rápida, assim, a gente até brinca. O sistema steel frame ou wood frame seria uma corrida com um gorila contra um guepardo, para você ter a noção de quão veloz ele é 3 a 4 vezes mais rápido, tá? Então, hoje a gente consegue, por exemplo, todo o fechamento todos os materiais que podem, inclusive, vir panelizados de fábrica, tá vendo? Então, a pessoa monta e é muito simples, é um painel com isolamento térmico, isolamento acústico, tem a questão da durabilidade, ele atende a todas as normas, né, de construção, as mesmas exigidas para alvenaria. Então, o pessoal fala, mas isso é resistente ao fogo, resistente estrutural, elas seguem a mesma norma da alvenaria, tá? Então, você tem qualquer sistema de fachadas e divisórias,
os cases, aí, esses já entram um pouco mais no modular. A casa flutuante, ela concorreu a esse prêmio Airbnb, tá vendo? Isso é um projeto modular que sai pronto de fábrica, instalado com tudo, com acabamento. A pessoa só isso e pôs no local. Então aqui também são todos painéis e placas. Ele ganhou um prêmio de arquitetura também. Então você pode... A questão do acabamento, das aberturas, da arquitetura, ele não tem limitação quanto à questão das arquiteturas, tá? Aí, por exemplo, aqui, ó, inclusive, por que é tão legal? Esse sistema é tão industrializado que a gente consegue mandar isso para o país inteiro e até para o exterior. Esse projeto foi um projeto que nós fizemos, tipo uma feirinha da madrugada, só que foram feitas 6 mil lojas em Gana, na África. Então você imagina, mandar lá eles não... a gente mandou tudo daqui, mandou os painéis, os perfis, e a montagem foi muito rápida. Então praticamente, tá vendo? É muito simples de se montar. E como são materiais cimentícios, você não tem problema nenhum. O container, né, pega muita umidade e o transporte, e a gente conseguiu fazer essas lojas. Nós fornecemos para uma construtora, mas foi feito várias divisórias de todas essas lojas, tudo com sistema de painel, tá? Aqui já entra o sistema off-site, então empresas como a Brasil ao Cubo ou a Tec Verde, por exemplo, já está, ou como agora a Tenda montou uma fábrica, ela faz esses painéis, por exemplo, dentro da fábrica dela. Então ela já manda pronto, ela só issa e vai dando acabamento, tá? Então, tá vendo? A solução arquitetônica não tem limitação. Você olha uma casa nesse sistema, o acabamento é perfeito, o isolamento térmico, acústico é muito bom, tanto que ele segue as normas, né, principalmente externa, do exterior, Estados Unidos, Alemanha, porque lá o critério de eficiência de energia é muito forte, né? Ainda isso não chegou no Brasil, mas está chegando. Então, aqui já seria, por exemplo, aqui já é um pouco mais industrializado. Então, você pode hoje, cada vez mais, o pessoal... Por que chama off-site? Eles fazem fora do canteiro, eles fazem em um galpão, numa indústria. Por quê? A velocidade desse trabalho é muito grande. Está chovendo, está fazendo sol, você está produzindo. Fora o conforto desses funcionários, né? Eles estão... num galpão fechado, então tudo isso influencia e muito na questão da produtividade. Então, por isso que o pessoal fala, por que americano produz muito mais que brasileiro? Por quê? Eles trazem tudo para a indústria, para dentro para fazer linhas de produção, tá? Então, desde os materiais até as execuções são cada vez mais industrializadas, com ferramentas, com chapas prontas, tá? Então, esse é o conceito de industrialização. Então, a gente tem, falando especificamente da Decolite, a gente tem os painéis de piso, por exemplo. Esses painéis é um painel pronto, chapeado, que você só fixa na estrutura e depois você dá o acabamento que você quiser. Então, você vai fazer um mezanino. Todos os mezaninos que vocês encontram em shopping center, seja de cinema ou seja da loja, do segundo pavimento, todos utilizam esses sistemas de painéis. Por quê? Você imagina uma construção que ela já está toda terminada, com piso, muitas vezes, do shopping, não tem como você entrar com uma laje, concretar. Então, eles utilizam muito esses painéis. Galpões logísticos, muitos galpões dos e-commerce, eles fazem 3, 4 andares, tudo com o sistema desses painéis, tá? Então, divisórias internas, externas. Então, você tem materiais específicos para fachadas ou para uso interno. Especificamente, a Decolite faz os painéis cimentícios que são usados mais para áreas externas, né? Então, ela tem a durabilidade mínima recomendado, que é 50 anos, mas assim, é um material projetado para ter 70, 80 anos numa fachada. Então, é um material extremamente durável. Eu falo que é muito mais durável do que o próprio reboco, né? O reboco, se não tiver uma tinta, uma textura, ele começa a trincar, começa a dar problemas. Então, a patologia é muito menor com um sistema desse tipo. E a questão da arquitetura, também você tem muito mais opções de arquitetura trabalhando com chapas e painéis do que propriamente trabalhando com alvenaria tradicional. Então, por isso que a gente vai
para fora, assim, a gente vê aquelas estruturas, né? Não vê essas coisas tão quadradas, você vê estruturas com um belo design. E para fechar todas essas estruturas, você também tem que ter materiais específicos, não dá para fazer tudo em alvenaria. Então, cada vez mais a tendência de arquitetura, da questão também da sustentabilidade está indo para esses materiais, tá? Porque, por exemplo, o desperdício num sistema industrializado fica a menos de 0,5%. Então, ele é muito, muito baixo. Então, mas isso já é previsto desde o projeto. Então, o projeto já tem que ser pensado numa modulação, numa grade, para você aproveitar melhor essas chapas, porque as chapas têm modulações, elas são múltiplos de 1,20 m. Então, você vai modulando o tamanho da construção para que ela tenha o menos perdas possíveis, tá? Por exemplo, falando um pouco sobre canteiros de obras. Então, essa aqui é uma empresa parceira nossa. Então, o que acontecia muito com as grandes construtoras? Eu não sei se vocês lembram, Rafael, se você lembra, na época de 2014, que queimaram os canteiros de obra lá de Girau, de Monte Belo. Por quê? A qualidade dos canteiros eram péssimas mesmo. Então, as grandes construtoras, OES, Odebrecht, na época, começou a trocar a madeira por esses painéis cimentícios. Por quê? Ele é um painel com um isolante térmico. Então, o uso dentro era muito confortável para quem utiliza, para quem dorme, né? A questão da durabilidade. Você fica canteiro, às vezes, dessas obras muito grandes, fica 3, 4 anos de obras, né? E aí a madeira você vai perdendo, você vai tendo muita manutenção. E esses painéis você pode reutilizá-los. Então aqui, ó, alguns exemplos de canteiros de obra, tá? Então tudo canteiros de obra é muito simples, é um painel, cobertura e os acabamentos. Então eles conseguiram dar um custo muito bom para os canteiros, muito melhor que a madeira, com isolamento térmico e reaproveitável. Então você pode montar e desmontar e montar em outros lugares. Tá vendo? Tem vários canteiros. Tem uns que tem até com estrutura galvanizada do steel frame que você pode... que você desmonta e monta tudo. É tudo parafusado. Canteiros de 2 pavimentos. Então, assim, não tem muita limitação. Tá vendo? Olha que legal. São todos painéis cimentícios. Essas tesouras são todas fixadas com parafuso e esses painéis também. Isso aqui, depois dessa obra, você desmonta tudo isso se você quiser. Então, você não tem perda quase zero desse material. Você pode utilizar 2, 3, quantas vezes você puder usar, quiser usar esse material. Aqui são canteiros mais simples. Tá vendo? São tesouras simples de fixadas, são fixadas tudo com parafuso, tá? Então, aí eu vou tentar mostrar um pouquinho. Então, hoje também aqui falando um pouco sobre modular, o que eu tenho visto muito com as construtoras, muitas têm nos comentado, por exemplo, uma empresa aqui da região de Campinas, uma grande, ela falou, para a gente que constrói a parte dos prédios, por exemplo, salão de festa, guarita, isso nem os empreiteiros não querem pegar, porque para eles não dá volume, não dá produtividade. Então, muitas já estão pensando e projetando módulos de guarita, módulos de salão de festa, porque o cara vai fazer empreendimento, ele só encomenda para um terceiro, por exemplo, montar para eles. Então, eles vão cada vez mais, não serão construtores, serão montadores. Então, essa é cada vez a tendência da industrialização na construção. Vai muito mais para o lado, vamos falar, da indústria automobilística do que propriamente da construção como a gente está acostumado, que essa construção mais pesada, ela vai cada vez mais rápida, mais industrializada, né?
Bom, deixa eu ver o que mais eu posso... Eu estou tentando falar um pouco mais rápido para abordar um pouco um contexto mais geral, tá? Então, por exemplo, aqui são projetos que você tem... Aqueles painéis que eu havia comentado, tá vendo? São os painéis de laje e os painéis das fachadas e das divisórias. Aí você vem, forra, então ele é uma construção muito, muito rápida. E ela aceita qualquer acabamento, qualquer revestimento, seja fórmica, seja pintura, seja cerâmica, tá? Então você tem essa questão também de você trabalhar... Mas você está apresentando ou não? Ah, é verdade. É porque não está aparecendo. Se tiver. Só para mim, tá? Então tem vários projetos. Tá vendo esse aqui, ó? Esse foi um projeto bem legal que a gente fez para o governo de Minas. Então a gente fazia um painel que ia com toda a hidráulica de fábrica, era um kit de banheiro. Por quê? Em algumas regiões lá o pessoal levava até de um charrete e tal. Por quê? Eles fizeram um sistema que captava a água da chuva, armazenava nessa caixa d'água e depois eram banheiros para as unidades rurais. Então, é tudo com sistema de painel, como se fosse um kit. Tudo num pallet, você manda e é muito simples a montagem. Tá vendo? Praticamente 2 pessoas vão pegando e vão montando. Então, é um sistema extremamente fácil de montar. Tá vendo? São perfis e placas praticamente. Aí, o que acontece? Pensando mais Aí, então, da onde que surge o BIM, por exemplo? Todo mundo fala do BIM, então, para você ganhar velocidade nessa industrialização, nessa execução, os projetos têm que ser compatibilizados. Então, quando você faz o projeto BIM, você procura integrá-lo com todas as formas, desde a quer ver? Porque o que é a filosofia BIM? Então, para esse sistema ser cada vez mais industrializado, isso tem que estar intrínseco desde o projeto, né, da construtora. Por quê? Ela começa no projeto desde do conceito, do detalhamento, aí a fabricação, porque uma vez feito o projeto, nas etapas de industrialização, você praticamente não tem que ficar resolvendo o problema. Tudo isso já foi resolvido no projeto. Então, por isso que você tem uma possível fabricação em série com baixíssimo desperdício, com baixíssima interferência. Então, tudo já é pensado. Desde as vedações, das estruturas, das compatibilizações, por exemplo. Beleza, você fez uma estrutura. Na hora que você vai passar uma elétrica, uma hidráulica, muitas vezes na construção tradicional, o que você faz? Quebra, depois enche de massa, por exemplo. Na construção industrializada, não. Isso tudo já é verificado no software, por exemplo. Eles têm um software, por exemplo, dentro do BIM, que ele faz o clash. Então, depois que você subiu a estrutura, subiu a vedação, se você coloca a elétrica, a hidráulica, ele te mostra quais são os pontos que vão dar interferência. Ele vai te falar, aqui você não pode passar uma hidráulica que vai dar... Aqui tem uma janela, como que você vai passar uma hidráulica aqui? Ou aqui tem um pilar de uma estrutura, uma viga, como que você vai passar isso? Então, isso tudo já é verificado no projeto. E depois você gerou os cadernos, as documentações, vai para fabricação, construção, então daí vira tudo muito rápido. Então, cada vez mais... o projeto, essa questão dos modelos são cada vez mais importantes. Então, como já é no exterior, gasta-se muito mais tempo no projeto do que na execução, porque a execução é muito rápida. E como são materiais mais caros, não dá para ficar desperdiçando esses materiais. Então, são os materiais que você tem que ter um desperdício muito baixo. Então, isso tudo no contexto geral do sistema, ele é cada vez mais... Ele se torna econômico no final das linhas lá, quando a gente fala. Quando você começa a reduzir na estrutura, por exemplo, na fundação, que você tem uma estrutura mais leve. Então, desde o começo do projeto, se você levar tudo isso em conta, no final do projeto, você tem ganho
além do ganho de tecnologia, do ganho da velocidade, você tem ganho econômico também. É que muitas vezes as próprias construtoras fazem uma análise muito superficial. Então, o que ele faz? Quanto que me custa uma parede de bloco? Bloco mais a massa, me custou R$60 o metro quadrado. Aí ele vai orçar uma parede com painel ou com steel frame, ele vê, nossa, a parede custou 150, é muito mais caro, então eu não vou fazer. Só que ele não levou em conta todo o ciclo completo do projeto, desde do projeto, execução, economia de fundação, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, muitas vezes, as próprias construtoras pegam um projeto pela metade e elas não fazem essa conversão. Então, elas acreditam que não é econômico. E sim, ela é econômica, mas a gente pede para que seja feita essa compatibilização, para você não ter nenhuma surpresa, na verdade. Pode ser que ela tenha passado alguns dias e o pessoal não tenha sinalizado, sabe? Eu não sei se o pessoal quer perguntar, porque só eu estou falando. Eu não sei se eu estou indo muito rápido, o pessoal está entendendo aí. Agora isso vai perguntar. Oi, Lucas, tudo bem? Oi, Lourenço, tudo bom e você? Tudo bem. Lucas, na verdade, você tem assim um número na cabeça de comparativo do metro quadrado da construção em steel frame? Eu não sei se comparando também com o método tradicional. Eu não tenho, assim, tem um caso até, depois eu vou ver se eu acho para vocês, foi feito um comparativo de um prédio, tá? Que mostra do mesmo projeto, vamos assim dizer. A gente tem, assim, a grosso modo, por exemplo, o caso que eu tenho acesso, que é da Tec Verde, que é da Tenda. Então, para casas populares produzidas em série, eles têm um custo estimado de R$950 o metro quadrado, né? Então seria para construções de grande volume térreo, mas assim, isso muda de projeto a projeto. Então, assim, em termos de custo, a gente fala que o custo em si não é o diferencial, tá? Não é mais caro e também não é o mais barato. Então, assim, ele fica muito próximo, só que você ganha na agilidade de ter um giro muito mais rápido dentro da sua construtora. Então, por exemplo, trabalhando com sistema industrializado, se você pegasse 10 mil metros quadrados por ano, você pode pegar 30 mil metros com a mesma quantidade de pessoas. Você vai produzindo cada vez mais. Então, ela é cada vez mais veloz. Então, é esse comparativo que a gente costuma mostrar. Não, sim, essa parte, esses pontos positivos, assim, acho que já ficou claro, pelo menos para mim está bem claro. É que, assim, como não é o nosso dia a dia ainda, isso é muito novo, vamos dizer assim, na prática, era mais para ter uma noção, assim, porque é mais fácil eu vender isso dentro de indústria do que em residência, porque residência eu acho que ainda aqui no Brasil tem muito preconceito, né? Mas dentro de indústria eu acho que faz todo sentido por conta da agilidade. Mas era mais para ter um número assim de metro quadrado, puta, um galpão, eu tenho um número assim meio que uma estimativa para chegar para o pessoal lá e falar assim, puta, eu vou montar esse galpão, você vai gastar tanto por metro quadrado, mas se for em steel frame, eu vou ganhar 3 meses, 4 meses e é uma diferença de tanto metro quadrado, e estimando e tal, né? A gente tentou até fazer um exercício aqui, ainda não ficou muito claro isso pra gente, né? Eu já comecei a tentar vender isso, mesmo que a gente não tenha essa habilidade ainda, né? Fazendo algumas parcerias como o Tarsis, né? Você conhece, que eu até cheguei a fazer um curso com ele e tudo. Eu comecei a fazer algumas parcerias para ver se eu começo a vender isso. Mas ainda não é algo muito... Eu não tenho um número muito claro do metro quadrado e como eu não domino muito, ainda fica ruim de eu vender, entendeu? Mas uma outra vantagem que eu sinto absurda, é a questão que você falou da mão de obra. É absurdo isso, porque aqui no Brasil a carga tributária, com mais a parte de contratação, CLT, funcionário, é fora do comum. Você trata assim de um método construtivo como o steel frame, quer dizer, você reduz talvez menos que a metade
do efetivo, isso cada vez mais assim, vai ser um diferencial tremendo, até porque dentro de indústria não entra se não for contratado, CLT, né, e tudo, né. Mas era mais isso, eu acho que a minha dificuldade maior era essa questão ainda do preço para eu poder vender, né. Aí o que eu sugiro, quando você tiver um projeto, aí você tem que mandar para os parceiros mesmo, tipo assim, pô, é esse projeto aqui, vai ter um mezanino, vai ter uma vedação interna, uma externa, aí é casa a casa, porque igual eu te falei, que nem casas populares é de 950, tem arquiteto trabalhando em residencial a 2.500, então é por causa do projeto, então são casas no fundo, então é difícil, mas assim, tem que ser orçado sobre o seu projeto. Então você tem um projeto, pô, vou fazer lá, pô, manda pro Tarso, o Tarso vai ter uma solução para você, ó, vai dar mais ou menos tanto, estimativa, a gente também, mas o nosso é mais a vedação, né? A parte do Tarso seria mais o frame, a estrutura, e o nosso seria as chapas de vedação. Quando você tiver aí você tem que entrar um pouco mais a fundo, assim, mesmo no sistema, para, sei lá, acompanhar uma obra, começar a entender um pouco mais, porque, assim, a vista grossa, ele é um pouco mais complexo, assim, pra você entender os meandros, né? Mas realmente essa habilidade de vendas, né? Porque só tem um jeito da gente começar a pôr em prática, aprender e por isso para dentro da empresa é realmente você começar a vender, né? E ainda não a gente fez uma primeira simulação, tá até para apresentar para o cliente, mas ainda é muito embrionário, assim, né? A gente fez um estudo de um escritório, a gente a nossa arquiteta aí tá para apresentar isso para o cliente. A gente fez orçou com o Tarsis e a gente está para apresentar isso. Mas eu percebo que, por exemplo, na residência de alto padrão, residência é construção comum, né? Por exemplo, no alto padrão, em Alphaville, por exemplo, o pessoal fala muito em metro quadrado, o custo do metro quadrado. Então fica muito mais claro. O custo do metro quadrado para residência é tanto, acabou, né? Então, às vezes você já tinha um número mais redondo, né? Mas é mais tranquilo, a gente vai pesquisando junto com os parceiros aí pra gente achar isso para eu poder vender mais, né? Conseguir vender, né? Aí na verdade, assim, no ideal, igual o teu parceiro, por exemplo, aí entra um pouquinho mais da parte de orçamentos, né? Depois que você adquiriu a técnica e projetar, você já sabe quanto custa um perfil, você mesmo simula, você consegue ter uma ideia, né? Do custo. Por exemplo, hoje falando do custo da parede, só a parede em si, em torno de uns R$150 o metro quadrado, entendeu? Que seria o frame e as chapas. Mas só aparelho como se fosse uma parede de vedação, né? Mezanino, por exemplo, sem a parte estrutural, só a chapa, por exemplo, meu painel de vedação, em torno de R$90 o metro quadrado do mezanino. Então daí você tem que ir compondo com a estrutura. Eu gosto muito de trabalhar com vigas grandes e deixar vãos, por exemplo, estrutura laminada e vir com as paredes e os painéis fechando, seja em madeira ou seja em aço, por exemplo. Pode também ser em concreto pré-moldado, não teria problema nenhum, tá? É que o concreto já tem uma velocidade, se fosse o pré-moldado de fábrica, ele tem uma velocidade, mas se você for moldar no local, você acaba voltando um pouco na questão da velocidade, né? Por exemplo, a gente vendeu para uma obra aí que eu acho... por exemplo, eu posso dar alguns cases para vocês. Tem um prédio na Faria Lima, todo roxo, sabe? Roxo e vermelho lá, não sei, que é do BTG lá. Ali, por exemplo, os caras fizeram toda a infra, fizeram lá as lajes e tal, fizeram toda a infra e depois eles fizeram um piso suspenso com painel. Daí revestiram com carpete e tal. Então você entra lá, você nem sabe do que é aquele piso, mas é um piso suspenso com painel, por exemplo. Ali do lado também tem uma escola, chama perto desse Escola Palmares, conhece? Eu sei onde é, eu sei esse prédio aí também que você falou. Um prédio que foi feito, o cara construiu, deixa eu ver se eu consigo, ele construiu pra você ter noção nas férias escolares, ó, tá vendo? Deixa eu projetar aqui. Ele fez, foi um cara aqui um cliente nosso aqui de Piracicaba. Então, o que a gente vendeu? Ele fez toda a estrutura, a gente vendeu o painel da laje e as paredes, né? Os painéis das paredes. Tá vendo? Essa escola aqui, ó.
Então ele fez toda essa estrutura metálica e aí ele veio, as lajes são com aquele painel, ó, tá vendo ela depois de acabada? Então você não fala do que é. Eu que conheci, que vi a obra, eu passei lá esses dias, falei, cara, não consigo identificar que não é de steel frame, porque você não sabe do que é. Não parece, é muito parecido com o alvenaria. Então esse aqui foi feito toda laje assim e as paredes tudo em painéis, por exemplo. Legal. Eu não tenho, por enquanto, eu não tenho dúvida aí. Mas eu queria mais mostrar para vocês, né, até onde já existem cases assim muito avançados. Posso falar para vocês vários, então pode me ligar, pô, é uma indústria assim, tem um case, a gente tem de hospital, Mater Dei lá em Belo Horizonte, por exemplo, se eu não me engano, tinha mais de 20 pavimentos, toda em estrutura metálica, fechamento interno com placas, externo também com steel frame, então assim, não tem limitação. Ibis no Rio Grande do Sul, teve um Ibis, todos feitos também com estrutura metálica e toda a vedação em steel frame, vedação externa. Então assim, não tem limitação técnica, nem de tamanho, nem de nada, tá? Eu acho que o Vitor vai falar, mas deixa só cortando rapidinho o último. Eu sei que estava para fechar algumas normas, né, no Brasil. Acho que estavam aprovando algumas coisas. Acho que estava em transição isso, né? Já tem, já normatizou as coisas, o processo como um todo. Acabou de sair a consulta pública do negócio lá das normas e foi aprovado. Então, acho que eles devem estar... Recebi hoje, inclusive, que é a segunda parte. São 3 partes. É uma parte de projeto, uma parte de materiais e uma parte de execução. Eu acho que a primeira parte é a segunda, que é materiais e execução e projetos e materiais, já passou para consulta pública, então já devem estar colocando aí no mercado as normas. Vai lá, Vitor. Obrigado, Lourenço. Liberou aí, pode falar? Fala, Lucas. Fala, pessoal. Cara, parabéns aí pela apresentação. Acho que você deixou bem claro aí os pontos positivos. Eu acho que são muitos. E já está na hora, realmente, da construção civil tá avançando bastante aí no steel frame. Acho que desde quando eu entrei na construção civil, o steel frame está bem forte vindo, só que realmente eu acho que não consegue ter aquela entrada conforme a expectativa, né? Essa é eu acho que seria uma dor, né? E também para vender isso, né? Acho que também a dor é que o Lourenço acabou comentando. Vou na mesma linha, né? Acho que existe muito ainda a questão do cultural no Brasil, diferente ao convencional. E acho que a maior dor mesmo, a maior dor realmente é como vender isso, né? Eu vi que tem vários benefícios, né? Principalmente para a área um pouco mais comercial, principalmente na velocidade, no retorno que isso vai dar, isso é uma coisa legal. Uma outra dúvida que eu tenho, mas agora focando um pouco, é como isso pode gerar um impacto até no ambiente das pessoas que trabalham, porque na construção civil emprega muita gente. E a gente tem desde pedreiros, ajudantes, né? E isso também é uma mudança no aspecto de contratação, porque precisa ter uma qualificação muito superior para estar fazendo steel frame, talvez, né? E talvez, será que o steel frame tem essa capacidade dessa demanda? Por isso que seja isso também um pouco mais difícil de estar entrando com o steel frame. E qual o poder de convencimento? Queria saber qual o poder de convencimento que eu posso fazer para o cliente estar comprando essa ideia. Então, a gente tem vários casos, assim, principalmente comercial e industrial, que quando você mostra para o cara que às vezes que fique um pouco mais caro o material, a construtora tem um custo mais alto, mas que você vai mostrar para o cara, por exemplo, um restaurante, que o cara ia levar 6 meses para entrar na obra, ele entra em 3, o cara faz a conta do faturamento, que ele já está faturando em 3 meses, isso é um caso típico, o pessoal faz isso. Teve um caso, acho que foi no Rio de Janeiro, o cara fez exatamente isso, o tempo que ele ficou, que ele entrou praticamente antes no edifício dele, né? Acho que era um restaurante, praticamente ele pagou uma boa parte da construção. Então o cara falou assim, eu vou botar uma grana um pouco maior aqui,
só que eu vou recuperar no meu fluxo aqui, que eu vou entrar, já vou começar a utilizar a minha construção muito mais rápido. Então, principalmente comercial e industrial, a grande vantagem comercial, vamos assim dizer, seria a velocidade. Você vai falar para o cara, você já vai estar faturando de 3 a 4 vezes antes de uma construção tradicional. Aí a questão do impacto um pouco cultural, a gente sentiu muito isso, sabe? Mas essa barreira no começo. Hoje a gente viu que já diminuiu muito. E geralmente, assim, se é uma indústria ou alguém que é um pouco mais... que teve a oportunidade de viajar, ele sabe que todos os países industrializados são assim, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, tal. Então, assim, o cara se ele for em qualquer hotel, no exterior, né, um desses países, com certeza ele ficou numa construção industrializada, steel frame ou wood frame. E você acha que a gente vai conseguir mudar essa cultura de uma forma mais rápida, principalmente na parte de residencial? Não, vai mudar sim, tanto que hoje, só para você ter noção, as primeiras casas que foram feitas de steel frame no Brasil foram no Alphaville. Por quê? Os caras que já moravam, né, pessoal esclarecido, que ia para os Estados Unidos, queriam fazer. Em Jurerê, mesma coisa, tem um caso lá, eu sei porque eu morei lá, em Florianópolis. O cara tinha muita grana e ele mandou trazer todos os materiais dos Estados Unidos que ele... Na época nem tinha tanto material aqui no Brasil, ele trouxe praticamente a casa dos Estados Unidos e construiu o steel frame, porque ele queria. Então, isso vai se propagando. Hoje, por exemplo, a Tenda, ela investiu uma fábrica aqui em Jaguariúna, uma fábrica de fazer casas. Eles trouxeram uma linha de produção da Suécia, para você ter noção, eles investiram 300 milhões. Então, você pode ter certeza que esses caras já estudaram tudo que tem de mercado, de tecnologia, e sabem que isso vai ser o futuro da construção. MRV. Cada vez mais a MRV também já está fazendo protótipos, então está todo mundo indo para a construção industrializada. Legal. E como é que está a capacitação aí do pessoal para estar tanto fabricação quanto também instalação? Isso é uma briga não, assim, é uma dor que a gente tem no setor de construção industrializada, porque as faculdades, ninguém ensina nada, nem estrutura metálica, por exemplo, de uma Gerdau da vida, que é uma estrutura rápida, eles têm muito pouca matéria, é praticamente concreto. Então, o pessoal que se forma em engenharia, eles estão se formando com uma técnica que já está um pouco, não diria desatualizada, mas existem técnicas mais modernas, mais rápidas. Então, a cadeia produtiva, né, todos os fabricantes gastam muita energia para né, para treinar esse pessoal que deveria estar vindo pronto, né? Por exemplo, uma drywall, eles praticamente não têm uma matéria de drywall na faculdade, por exemplo. Em qualquer construção básica vai ter um forro de drywall, vai ter uma paredinha de drywall, sabe? Então, assim, a indústria gasta muito com marketing, muito com treinamento para fazer essa conversão, né? Então, você acha que há um espaço para esse tipo de treinamento, de cursos, por exemplo, profissionalizantes para esse tipo de... Muito. O Senai chegou a fazer alguns treinamentos mais básicos de drywall. Por exemplo, você pega a Knauf, que é lá no Rio, ela também patrocina alguns cursos no Senai. Então, tem fabricantes de chapas em geral, steel frame, que investem nesse treinamento para o pessoal lá na ponta, né? Legal. Show. Parabéns aí, viu? Valeu, Vitor. Estamos à disposição, hein? Lucas, e quais são os seus maiores desafios hoje? Que você que já está no mercado aí faz um tempo com essa solução que não é nova, mas aqui no nosso país, né, se mostra tão difícil de ser colocado em prática. Hoje ainda é mão de obra, por incrível que pareça, mesmo sendo industrializada, a gente também ainda tem os seus percalços, né? Questão de custo, de cultura, ainda tem a sua barreira, mas eu acho que já diminuiu muito, mas muito mesmo, assim, tanto que, por exemplo, você pega uma Duratex, eles estão investindo em grandes empresas, você pega a própria Gerdau, então grandes players do mercado estão investindo nessa tecnologia, porque eles sabem que agora não é mais o futuro, já é o presente. Aí ele está em crescimento, né? É um sistema que está em crescimento, mas assim, a maior dificuldade, como o Vitor disse,
essa cultura não ter sido criada, por exemplo, nas universidades, que é onde as pessoas deveriam estar trazendo novas tecnologias, novas coisas, e não, eles estão aprendendo técnicas que já não... O mercado já está mais até avançado que a própria universidade, por exemplo. Aí, por exemplo, você pega um escritório de arquitetura, de engenharia, então, assim, muitos projetistas gastam muita energia também para aprender, para começar a projetar. Então, assim, quem não tem isso no sangue, fala, meu, eu quero mudar, vamos mudar, ou que vem o top, o próprio diretoria, a própria gerência fala, não, vamos mudar, precisamos mudar, ter um setor de mudança, de inovação. Então, muitas vezes isso acaba se perdendo. Eu sentia isso muito nas construtoras grandes, por exemplo. Tenda, por exemplo, quando os diretores mais antigos, então você tinha, hoje não, você já pega assim, os departamentos de inovação, é só molecada nova que quer mudar, que quer fazer, então isso é legal. E essas grandes construtoras, Tecnisa, Gafisa, elas já estão atuando com esse tipo de material? Como está sendo a construção? Muitas elas estão convertendo algumas partes, por exemplo, elas não vão converter todo o sistema porque é uma estrutura gigante que eles têm, mas, por exemplo, um telhado, por exemplo, eles já começam a fazer telhado em steel frame, terceiriza para uma empresa, então eles passam por uma montadora fazer o telhado em steel frame, por exemplo. Então eles vão terceirizando algumas partes, por exemplo, o shaft dos banheiros. Tem algumas empresas que já mandam, tem uma empresa aqui em São Carlos, que é uma startup também, eles mandam todos os chicotes hidráulicos e elétricos pronto. Você conecta e depois você fecha com a parede do drywall. Então, como seria o chicote elétrico de um carro, por exemplo. Então, eles já têm esses subcomponentes da construção que eles estão, aos poucos, migrando. Legal, entendi. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou a gente pode fazer o fechamento aqui? Então acho que ninguém tem pergunta, Lucas. Eu queria, o pessoal tá tímido, queria agradecer a sua presença. Okay. Parabéns. Acho que o Eli tem pergunta. Tem pergunta, Eli? Oi, Lucas, tudo bem? Oi, Leandro, tudo bem? Não, na verdade, eu acho que assim, as dúvidas que eu tinha, as pessoas já perguntaram e acabaram sendo respondidas. Na verdade, eu venho falar de uma curiosidade que eu achei bem interessante, assim, de um caso muito específico da utilização do steel frame. Da última vez que eu estive em Fernando de Noronha, eu vi que lá eles utilizam muito essa solução por conta do custo do material e do acesso. Um dos moradores lá, ele falou que o custo da areia, o metro cúbico da areia é R$ 2.500 o metro cúbico. Nossa. Ou seja, tem essa questão de viabilizar por conta do custo do material muito alto, do transporte, da logística, do meio ambiente. Então, assim, lá é um lugar muito específico que as pessoas eu acho que só podem construir agora com steel frame. Ninguém mais pode construir da solução tudo isso normal. Só para falar que foi para Noronha. Ele falou tudo isso só para foi para Noronha. É que tem gente invejosa, sabe? Mas eu achei bem interessante, assim, todas as soluções lá eram assim. O Rick não tava nem no evento, mano. O cara apareceu só pra... Ó, te juro que eu pensei a mesma coisa. Ele só entrou pra falar que foi pra Noronha. Não, mas é que foi um dos lugares que eu viajei, que eu vi a utilização disso, assim, muito intensa. Tipo, todas as construções eram de steel frame, todas. E assim, você via que a galera tinha muita equipe trabalhando lá, sabe, nisso. E a gente tem um problema de mão de obra em um lugar tão remoto, tão distante, de acesso difícil. Você via, assim, um empenho das pessoas lá para poder fazer acontecer esse tipo de solução construtiva, sabe? Então, eu achei bem legal. Não, isso é verdade. Por isso que naquele projeto que eu falei que a gente fez a exportação, exatamente por isso. Então, tem regiões que o custo, enfim, dos materiais básicos são tão caros que você viabiliza até fretes internacionais. Então, cada vez mais a industrialização dando presente, né? Sim. Mas legal, era isso aí, era mais uma observação mesmo e para mostrar que eu viajei para Noronha. O Luiz Henrique invejoso. Lá em Itacaré também estão construindo bastante, lá em Itacaré. Você tava lá também? Tá. Isso aí.
Obrigado pela disposição aí, pelo tempo aí de vocês. Legal, valeu. Obrigada. Deixa eu dar só uma finalizada aqui, Lucas. Obrigado. Para quem não sabe, o Lucas é um dos nossos parceiros aí do conselho. É um amigão aí. A gente sempre está conversando. A gente já teve a oportunidade, eu, o Lourenço, o Eliandro e o Dua, visitarmos a fábrica do Lucas. Sempre quando a gente precisa de algum suporte, quando a gente fala de steel frame, o Lucas está sempre à disposição. A gente ainda já brincou e falou sério que a gente ainda vai fazer boas parcerias. Aquele seu protótipo está aqui pendurado aqui no nosso estante, não sei se dá para você ver, ó. Tá ali lá em cima, ali, ó. Tá lá longe. Aponta aí, Dani, aponta aí, ó. Uma hora vai sair umas obras aí, hein? Olha, ó, o Lourenço vai mostrar para você ali, ó. Tá aqui, ó. Virou nosso item de decoração aí. Então não é mentira, não. Então a gente tem a visão que no momento certo a gente vai fazer boas parcerias aí com vocês. Vamos sim. Então sempre conte com a gente e agradeço muito a disponibilidade de você aí de poder compartilhar conhecimento com o nosso time aqui. Valeu, Sim. Rafa. Obrigada, Lucas. Obrigada a todos que estão hoje aqui com a gente também. E é isso, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.